Bem, agora a gente vai falar de 5 sintomas mais importantes de alterações renais, né? Rins fracos, né? Que muitas vezes você se pergunta aqui, para você perceber, para procurar ajuda, né? O primeiro sintoma é relacionado, né? Se você entende a função do rim, você entende os sintomas, né? É a redução da quantidade urinária. Né? Naturalmente, todo líquido que a gente bebe, nosso corpo, grande parte dele é composto por sangue, né? Por líquido, tudo isso é filtrado nos rins. Então, os rins têm uma capacidade, uma importância muito grande no funcionamento do nosso organismo normal. Por quê? Porque ele filtra as excretas e libera na urina. Então, se o funcionamento do rim ele não está legal, obviamente ele vai ter uma dificuldade e vai reduzir essa quantidade do que é filtrado, do que é liberado. Então, muitos pacientes têm o termo técnico que a gente usa, né, oligúria, essa redução da quantidade de urina, ou até a cessão, parou completa a quantidade de urina, né, que a gente chama de anúria, né. Então, a quantidade de urina é um sintoma, assim, muito relevante para você imaginar que isso pode estar relacionado com um problema renal, né. O segundo aspecto muito importante é a questão da pressão arterial, porque o rim, ele controla a quantidade que é de urina, ou de água que a gente tem no nosso corpo. Como? Através da urina. Isso filtra e libera por urina. Então, se o rim não está funcionando direito, se ele não está com funcionamento completo, se não está liberando essa quantidade, isso pode sim alterar a pressão arterial. Então, a alteração da pressão arterial, em especial, são várias situações, uma pressão muito elevada, uma mudança brusca na pressão, né? Pressão às vezes de difícil controle, ela pode estar relacionada com o mau funcionamento do rim. Então, o funcionamento do rim adequado, ele tem uma relação muito grande com o controle da pressão arterial. E vice-versa, se a pessoa tem uma pressão muito alta, né, ela pode também prejudicar os rins. Por isso que às vezes é difícil das pessoas entenderem e falar assim, será que isso foi causa ou foi consequência? Pode ser as duas coisas, né? O fato de seu rim estar alterado vai aumentar a sua pressão arterial, e aumentar a pressão arterial de forma crônica é uma das principais causas de dar insuficiência renal, uma série de coisas, né? Então, esse é o segundo aspecto muito importante e muito comum de você sentir caso você tenha um rim com problema, um rim fraco, uma insuficiência renal, né? Uma alteração dos rins, né? O terceiro alteração muito comum de sintomas, sinais, né? É o edema, é o inchaço. Por quê? Se o líquido ele não está sendo liberado, ele começa a acumular em algumas estruturas, em especial nas partes moles, nas pernas. Obviamente, por causa da gravidade, né, aquilo vai se acumulando, você vê as pernas inchadas. Muitas vezes as pernas ficam como se estivessem ressecadas, né, porque estica um pouco a pele. Então, a quantidade de líquido, se ela não for liberada, ela muitas vezes extravasa e começa a acumular em alguns locais. Perna é um exemplo que eu dei para vocês. Na mão também pode acontecer, às vezes na pálpebra, a pessoa fica muito inchada aqui nessa região, né? Então, esse é um terceiro aspecto muito relevante, o inchaço, né? Junto com o inchaço, e aí acaba sendo um outro sinal ou sintoma que você percebe, é o ganho de peso. Porque às vezes a pessoa está inchada, né? E você vê às vezes esse inchaço na perna muito claro com vocês, mas muitas vezes não é algo tão perceptível, mas quando vai ver o peso da pessoa, ele alterou completamente. A pessoa subiu muito de peso. Por quê? O líquido está sendo acumulado. Então, a elevação do peso, né, de forma mais, sem grande ganho de gordura, a pessoa percebe que ela está inchada, às vezes não é uma coisa tão clara, ela fica na dúvida, quando ela vê aquilo ganhando, é porque o rim não está funcionando, a urina não está produzindo de forma adequada, o líquido não está saindo de forma adequada e muitas vezes acontece o quê? É observado esse ganho de peso. Por quê? Por causa do edema que está acontecendo, porque os rins não estão funcionando de forma adequada. Esse é o quarto sintoma, um sintoma muito relevante da alteração renal. Outra coisa que às vezes é difícil de você perceber, mas acontece, é a mudança da produção da urina. Não estou falando só de quantidade, muitas vezes a urina pode mudar de cor, ela pode ter um aspecto diferente. Às vezes tem paciente que observa muitas vezes que a coloração ela não está igual como era antes. Então, se o rim ele não está funcionando direito, se ele é responsável pela filtragem, se ele é responsável pela essa saída das excretas e ele não está regulando de forma adequada, muitas vezes o paciente observa essa alteração da coloração, né, de uma série de, muitas vezes até na química mesmo, né, fazendo o exame de urina que vai se observar, mas muitos pacientes eles referem isso, que notam isso no dia a dia. Então vocês percebam, né, que a alteração renal pode dar uma série de sinais e sintomas que às vezes a pessoa não entende. Eu ganhei peso, mas por causa do problema renal é possível pelo acúmulo de edema. Eu estou com a perna inchada, não é só um problema no coração. O problema do coração pode dar perna inchada, mas um problema renal também pode dar perna inchada. Minha pressão alterou, isso pode prejudicar meu rim, mas a alteração no rim pode modificar minha pressão?
Pode também. Então você percebe que é uma gama de alterações. E quando você percebe, quando você sabe disso, você começa a ficar mais atento. Por isso que a gente tenta informar aqui para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado.